Olá pessoal, no AmigoOffice dessa semana, aqui na TV Correio da Manhã, eu tenho a honra de receber o Dr. Marco Teixeira, que é médico cirurgião vascular, e o assunto vai ser feridas de difícil controle, medicina regenerativa e também falar um pouco sobre células-tronco e outras técnicas novas, inovadoras, portanto, que vem fazendo total diferença nessa área da medicina. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, conforme prometido, estou aqui com o Dr. Marco Teixeira, quase 3 décadas de experiência na cirurgia vascular, e você tem uma especialização interessante, né? Uma atuação grande na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né, Marco? Então, é um prazer estar aqui, muito obrigado por nos receber. Um assunto que muito nos agrada, né? Quase 3 décadas, como dito, envolvido com a cirurgia vascular. Em meio à pandemia, muitos pacientes ficavam em casa. Isso. E com isso eles chegavam já com gangrenas, tecido sofrido, com tromboses arteriais. E nós, em meio à pandemia, ofertávamos tudo que podíamos, ou seja, as revascularizações desobstruindo as áreas obstruídas com as pontes de safena, cirurgias de angioplastias, tratamento, controle infeccioso, antibiótico terapia adequada e nutrição, e mesmo assim, alguns pacientes, por o avançado da doença, perdiam o membro. Caramba. E nesse momento, nós vislumbramos, nós conhecemos algumas técnicas, tivemos contato com técnicas de medicina regenerativa, ou seja, o transplante da célula autóloga daquele paciente para ele mesmo, no mesmo ato operatório, com a pequena manipulação. Ou seja, você pega a célula-tronco daquele paciente, não mexe com o cordão umbilical, não está falando de feto, não está falando de nada disso. Não se célula fala dele próprio. Perfeito. E com isso a gente evita a grande manipulação, a high-grade manipulation, onde envolve questões éticas, questões religiosas, aumento do custo e de forma imediata eu consigo levar esse paciente. Então, nesse período foi criado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular uma comissão, um comitê, são 10 médicos a nível Brasil que representam a medicina regenerativa aqui no nosso país e nós temos a grata satisfação de fazer parte desse grupo. Que bom. E vemos ao longo desses quase 4 anos desenvolvendo as técnicas em que elas podem ser. Técnicas em que usam o sangue periférico dele próprio, do paciente. Do indivíduo, ou seja, eu tiro o sangue do paciente, coleto o sangue, preparo com uma centrifugação. Nessa centrifugação ela pode ter anticoagulante, que vai ser a forma líquida, ou sem anticoagulante, que é a forma em gel, chama-se matriz de fibrina. Com isso a gente coloca ou injeta nas lesões e com isso ao produto, porque no sangue nós temos as plaquetas. Quando eu concentro mais essas plaquetas que pode formar o plasma rico em plaquetas, que é muito conhecido, ou a fibrina rica em plaquetas, eu ofereço fatores de crescimento, fatores de proliferação celular, que em contato com aquele tecido que está quase que inerte muitas vezes no paciente, principalmente que é diabético, neuropata, que tem esses componentes já do idoso, insuficiência renal, principalmente nesses pacientes, mas não só nesses, que eu vou falar mais adiante, eu consigo um restauro celular. Então o sangue periférico é uma modalidade que pode ser feita, que infelizmente, por uma determinação do Conselho Federal de Medicina, não pode ser realizado por médico. Pode ser realizado por biomédico, pode ser realizado por enfermeiro, pode ser realizado por biólogo e dentista, mas o médico não pode fazer. E com isso, nós também, junto à sociedade, criamos uma comissão que estamos levando e nos unindo junto ao CFM para que a gente modifique essa postura, que é uma técnica que ela é de baixo custo e efetividade comprovada. Com isso, a gente quer que fique também com os médicos. Até porque quando você pega e se sente obrigado a chamar um outro cidadão, aumenta o custo final do procedimento para o paciente. Aumenta o custo e muitas vezes nós vamos estar impedidos de oferecer um tratamento pleno se o meu recurso é só o sangue. Outra maneira, uma outra modalidade de ofertar, aí sim, células-tronco mesenquimais, seria através da aspirado de medula óssea. Em geral, a punção da crista ilíaca é a forma mais superficial da bacia, né? do osso da bacia, com uma agulha, faz-se anestesia, lógico, claro, subtrai aquele conteúdo da medula óssea e ali tem células de defesa, tem células que vão
propiciar o restauro celular, que são as células mesenquimais, mas ela é dependente também do paciente de idade. Por exemplo, se muito idoso o paciente, eu diminuo minhas células mesenquimais. Sim. Algumas doenças, por exemplo, como a anemia, é um fator limitante. E aí você opta por fazer a coleta do sangue periférico ou da cristalínica de acordo com cada paciente. Com cada paciente. E a terceira modalidade, que é uma modalidade que pode ser, e nós utilizamos com muita frequência, é a modalidade do tecido adiposo, onde nós subtraímos, porque o tecido adiposo, exceto o paciente pouco nutrido ou muito desnutrido, que ele não vai ter a quantidade suficiente, mas não é um fator totalmente limitante. Você já faz uma lipoaspiração e ainda leva a célula uma lipoaspiração. O importante é que nós tenhamos um paciente naquele estado metabólico mais próximo do ideal. Eu não posso, por exemplo, um paciente de 400 de glicemia colher a célula dele achando que ele vai ter uma boa resposta tecidual. Não vai ter. Ou seja, eu preciso equilibrar esse paciente. Então você pega... a tua proposta é aquele paciente que, a despeito de estar equilibrado, a hemoglobina glicada legal, a glicemia, o açúcar no sangue legal, ele continua com dificuldade de cicatrização. Exatamente. Se equilibrou, ele continua sem responder. Exatamente então isso. Porque se nós corrigirmos alguns pacientes do ponto de vista metabólico, ou seja, como foi dito, a glicose está controlada, a função renal dele é adequada e houve um restauro da circulação, sempre lembrando que a necessidade de um cirurgião vascular ou angiologista, que a circulação desse paciente tem que ser desobstruída caso ela tenha problema, caso ela tenha obstrução. Isso, as células mesenquimais, células tronco, elas não substituem o processo de revascularização. Sim. Mas, como disse no início, mesmo alguns pacientes revascularizados, controlados metabolicamente, as feridas não cicatrizam, não fecham. E a terceira modalidade, como estava falando, é a utilização desse tecido adiposo. Ele pode ser colhido da face medial de coxa, quer dizer, por dentro da coxa. Na mulher em geral, mesmo que magra, ela tem o culote, no abdômen, e aquelas células elas vão ser preparadas de formas diferentes. Ela pode ser micronizada, quer dizer, microfragmentada e injetada, diluída com soro fisiológico. Ela pode ser utilizada... Injeta na própria ferida do sujeito. Injeta na própria ferida, aos bordos das lesões e no fundo dela também em alguns segmentos. É algo muito doloroso? Então, o tecido adiposo, né, feito a anestesia adequada, ele é muito bem tolerado e em alguns casos, a nível ambulatorial, eles podem ser feitos, né, sempre prezando a monitoração do paciente, prezando todas as técnicas de asepsia adequadas, né? Claro. Quando você fala que é possível fazer no âmbito do ambulatório, você está dizendo que é algo que tem também no Sistema Único de Saúde ou não tem esse tipo de abordagem? Então, alguns hospitais estão desenvolvendo essa capacitação e adquirindo alguns métodos, porque existem métodos diferentes. Por exemplo, aqui no Rio, nós já tivemos em alguns hospitais públicos difundindo a técnica, né? Então, vai depender muito da estrutura que se tem. Não posso e não devo, não o farei, banalizar os procedimentos. Sim, né? Mas é algo que deveria estar no SUS também, né, Marco? Deveria, e com certeza, hoje eu sempre, na verdade, hoje eu uso um exemplo que nós tínhamos anteriormente das endopróteses, dos aneurismas de aorta, Sim. onde era praticamente proibitivo no SUS desenvolver a utilização de endopróteses por conta do custo efetivo, né? E observou-se que de imediato parecia ser mais elevado o custo, porém o benefício era tão grande, diminuindo o tempo de hospitalização, diminuindo as complicações pós-operatórias, UTI, hemoderivados, que justificou-se então, percebeu-se que as endopróteses elas são vantajosas. Da mesma maneira, a medicina regenerativa, eu acredito, tenho certeza que ela veio para ficar. E se o meu hospital, por exemplo, ele tem pouca estrutura, eu posso usar o sangue periférico. Eu vou estar utilizando, obviamente, que não tem a mesma qualidade das células mesenquimais que eu tiro do tecido adiposo. Eu estou falando sobre técnicas diversas nesse momento em que eu posso utilizar a nível ambulatorial sim, colher o sangue e devolver ao paciente. Marco, tudo isso que você fala e exerce hoje são conhecimentos que não foram nos bancos da faculdade. Não foram nos bancos da faculdade. Recente. E quem é que está atualizando os médicos? A sociedade? A sociedade faz parte, existe um grupo grande de médicos
Eu digo que estão voltados a esse aprendizado. Eu sou um desses médicos em que viaja o Brasil ministrando palestras, apresentações nos congressos, nas sociedades das regionais, com apoio da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, da qual faço parte da diretoria do Rio de Janeiro. São 3 gestões seguidas que a gente faz parte e recentemente, inclusive, fui agraciado com medalha de honra ao mérito, professor Luiz Medina, pelo feito dentro da área da medicina regenerativa. Então, uma grande satisfação participar desse momento icônico da cirurgia vascular. Para uma indústria farmacêutica, para uma Big Pharma, qual é a galinha de ovos de ouro dela? Esse paciente com essa ferida crônica ou o paciente que submeteu a um procedimento como esse de medicina regenerativa e teve a sua ferida curada? Então, na verdade... Você entendeu o que eu perguntei, né? A quem interessa esse paciente? Hoje, mais que nunca, né? O foco, claro, sempre foi, mas é o paciente. Então, existem tecnologias, que nós vamos falar mais adiante, que desenvolvidas, elas melhoram, otimizam o paciente e que a alta precoce desse paciente, ou seja, dando alta para ele, eu consigo desocupar o leito hospitalar. Sim. Eu diminuo a dor desse paciente. Sim. O estigma do paciente e da família também, Sim. porque a família sofre junto com o paciente. Muito. Quem tem familiar com lesões sabe o que é. Sim. O estigma desse paciente diariamente, algumas vezes, com os curativos, com os odores, e a possibilidade, como o infectologista sabe mais que eu, de reinfecção. Todas as lesões que estão abertas, elas podem reinfectar e levar esse paciente ao hospital. E muitas vezes levando a sepse e perda do membro. Tá. Então, a pergunta assim, a quem interessa cuidar desse paciente? Para o paciente, a família dele, claro. Tá claro para mim isso. Você que vai no serviço privado, vai fazer a intervenção e vai ter os teus honorários pagos pelo plano de saúde ou por esse paciente, mas a indústria farmacêutica não se beneficia muito, né? De certa forma. Eu estou te falando isso assim, porque o que eu vejo, às vezes, como existe uma ação forte da Big Pharma, palavra minha, não estou botando palavras na sua boca não, porque eu acho assim, quando você tem alguma coisa que interessa para a Big Pharma, isso é muito mais fácil, a difusão disso, a divulgação, porque esses caras têm muito dinheiro, têm muito recurso. Por exemplo, um paciente com obesidade mórbida é ótimo para a indústria farmacêutica, porque esse paciente consome um monte de medicamento e quando ele opera, ele vai consumir vitaminas, então ele fica mais barato. Sim. E acaba que as pessoas vão protelando e vão culpando o paciente obeso, dizendo que ele é obeso porque ele é sem vergonha ou não tem boa vontade, quando na verdade ele está enfermo, precisa de um tratamento. Claro. Porque o paciente com ferida é a mesma coisa, pode parecer que é relaxado, e não é, ele não está com ferida porque quer. Sim, né? Sim, exatamente. Então, realmente, se for pensar por esse prisma, existe o uso dos vasodilatadores, dos analgésicos, um monte de coisa. Das coberturas, dos curativos. O curativo é caro. Das infecções sucessivas que vão levar ao uso de antibióticos, mas o nosso foco principal, e representando aqui a grande fatia dos cirurgiões vasculares, quase que na totalidade, digo eu, porque nem todos estão envolvidos com a questão da doença. Sim, claro. Alguns lidam mais com a questão venosa, com questão estética, enfim. Mas há uma tendência muito grande a não ter retorno à medicina regenerativa no perfil do paciente com doença vascular, com difícil cura, difícil, a gente não usa nem cicatrização, mas realmente é o que é habitual, é porque quando a gente fala em cicatriz, a gente está gerando um tecido amorfo, muitas vezes, de preenchimento sem função. E quando a gente regenera, quando eu uso o tecido adequado, ele volta a ter forma e função, e a forma e função na ferida, na lesão cicatrizada, evita a recidiva, porque a pele é saudável. Quando você fala em medicina regenerativa, a gente está acabando já o nosso bloco, claro. Quais são as principais indicações hoje dessa técnica, que é uma técnica inovadora, Sim. com menos de uma década de existência, Sim. tanto é que você aprendeu, né, relativamente recente. Depois da faculdade, você Sim. vem um autodidata, certamente, estudioso, faz parte de grupos. Quais são as principais indicações, Marco? Perfeito. Não que só para frisar, a High Grade Manipulation não acabou, mas ela existe nos centros, que eu digo, a grande manipulação, o cultivo celular, como foi dito no início. Mas ela é em centros de pesquisa, de estudos, não é o nosso dia a dia, o que nós estamos falando sobre as técnicas de mínima manipulação. Mas os pacientes, os quais têm lesões agudas ou crônicas de difícil cicatrização, que desafiam
as equipes multidisciplinares, médico, enfermagem, cirurgião plástico e, idealmente, tratado por equipe especializada. Ela pode ser aguda ou crônica, com exposição, muitas vezes, de tendão, áreas ósseas. Assim, e causas dessas lesões? Trauma metabólico? Exatamente. O maior número de procedimentos que nós realizamos são em pacientes diabéticos. Então, o paciente diabético tem que controlar a glicemia, ele tem que tomar todos os cuidados, olhar os seus pés, se ele não puder, alguém olhar os seus pés de forma rotineira, evitar umidade, calçado adequado, calçados macios, enfim. Esses são os cuidados preliminares. Mas uma vez acontecendo, o grande problema dos nossos pacientes são os pacientes diabéticos que têm as doenças arteriais tronculares, quer dizer, a grande circulação está entupida, que eu preciso desobstruir, e aqueles pacientes que também têm chamada microcirculação obstruída, ou seja, os pequenos vasinhos. Às vezes a gente desobstrui o grande vaso com angioplastia, com terapias de bypass, como chama, que é a ponte de safena. Mesmo assim, hoje mesmo operei um paciente, operado. Esse foi submetido a uma ponte de safena com uma lesão há 2 meses na região plantar, na sola do pé, sem cura, sem melhora, com o enxerto funcionando. Ou seja, a cirurgia foi bem sucedida, houve o controle metabólico e com uma lesão de 2 meses sem curar, praticamente estagnado. Esses pacientes certamente eles estão no benefício. Aqueles que nós utilizamos qualquer tipo de cobertura, pomada ou alguma outra cobertura e cicatriz, não é candidato à medicina regenerativa. Sempre frisar isso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bloco, né? Que vocês deem o seu like, né? Divulgue, propague e que também siga a gente aqui no canal do Correio da Manhã, também no YouTube e também siga as redes sociais do Dr. Marco Teixeira. Quais são as formas de chegar até você, Marco? Então, tem Instagram? Tem Instagram, Dr. Marco Teixeira. A gente fala um pouco sobre os conteúdos, das nossas participações nos congressos, nos eventos, e eu agradeço muito a oportunidade. E nesse bloco a gente vai conversar algo que é assustador. Sabia que cerca de 85 brasileiros por dia são amputados por conta de doença vascular. Só em 2022 foram mais de 31 mil casos de amputação, algo assustador para um país do nosso tamanho. Marco, o que se atribui esse aumento absurdo de amputação e o que a gente pode fazer para minimizar esse número? Perfeito. Esses dados são dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, publicação recente, em que demonstra que, diante dessa série histórica desde 2012, provavelmente que ainda não foi fechado, os números não foram fechados de 2023, vai ser o maior número histórico em amputações em um ano. Então isso demonstra a gravidade, a complicação, a atenção que o cirurgião vascular tem que ter com esses pacientes. Muito bem, existem algumas correntes que falam sobre a dificuldade de acesso dos pacientes na fase inicial, ou seja, quando o paciente inicia com uma lesão, se ele rapidamente tem acesso a meios de controle de todos esses quadros, as obstruções, controle infeccioso, há uma tendência natural a que esse paciente reverta o quadro, né? Uma questão também que envolve, não só a questão da facilidade do acesso, é um assunto que ele está sendo observado sobre a possibilidade ou não de algum anticorpo desenvolvido ou alguma outro mecanismo do paciente, questão autóloga por contato prévio com medicamentos, enfim. Mas isso não tenho provas. A sociedade médica, como pesquisador que ainda não tem provas efetivas desse resultado. O que a gente tem, assim, a gente seria aliviando a nossa parte dizer que é o produto A, B, C ou D, mas me parece, aí eu estou assumindo o risco dessa observação, vou falar entre linhas, vou falar codificado, mas também a minha audiência já sabe qual é a minha posição em relação àquele troço, né, que é a possibilidade de ele estar envolvido com isso. Embora as pessoas estejam negando, mas houve uma explosão de casos de trombose recentemente, mais de 200 casos de trombose venosa profunda, e que aí ficam atribuindo ao tabagismo, sedentarismo, como se isso fosse algo abrupto. O que houve de mudança abrupta
Não foi o tabagismo, não foi a obesidade. Foi outra coisa que eu não posso falar porque a gente sofre censura. Mas vamos lá. Então, quando quais são o tipo de relato para você que diz assim, caramba, se não fizer nada vai acabar evoluindo mal. Sim. Porque você deve ficar preocupado com essas coisas. Claro. Então, o paciente que chega muitas vezes com a lesão inicial que não foi tratada, esse paciente que a gente tem que ter maior atenção. Um dado também importante nós ressaltarmos sobre essa estatística, existem trabalhos feitos, o nosso país é o que oitava economia mundial que mais gasta com lesões, com feridas dos membros. Ou seja, nosso gasto ele é muito grande, quase 7 bilhões de reais por ano, quase 7 bilhões. Então, o que cabe ressaltar é que, uma vez intervendo de forma precoce, já falei lá atrás sobre os cuidados que precisamos ter na prevenção, mas uma vez diagnosticado e já a ferida instalada, a gente precisa agir. Precisa agir nesse paciente para interromper esse processo, facilitar a chegada desse paciente ao cirurgião vascular, que é o especialista responsável por restabelecer a circulação, controle junto com a equipe multidisciplinar da infecção, um infectologista associado se preciso, um cirurgião de tornozelo e pé, se for o caso, mas ofertar algo diferente também que nós não vínhamos fazendo anteriormente. E o acesso à medicina regenerativa faz com que isso se torne muito mais, digamos, recuperável essas lesões. Quando você fala em medicina regenerativa, utilizando células do próprio cidadão. Isso. Você não vai ter, exatamente. Vamos discutir questão da região, não vai ter problema. Exatamente. As células do paciente para ele no mesmo ato operatório, ou seja, eu retiro as células dele e devolvo para ele no mesmo momento, sem cultivo celular, sem necessidade de submetê-lo a um comitê de ética e pesquisa. Claro que é necessário, fundamental, os estudos comprovatórios, inclusive high-grade manipulation, os laboratórios. Sim. Não estou dizendo em nenhum momento. O que eu falo é que na nossa prática diária, se nós deixarmos o comitê de ética associado às manipulações, a gente não vai conseguir acessar essa demanda. Me fala aqui uma coisa, quando você faz esse procedimento, você disse que é ambulatorial, relativamente... Alguns deles, sim. Alguns deles, que é uma coisa que em mãos habilidosas é algo factível, sem intercorrência ao paciente. Quanto tempo depois de utilizado a técnica, ou de feita a técnica, o paciente começa a perceber essa melhora Em geral, clínica? Uma semana a gente já vai ter, mas, por exemplo, a cada 48, 72 horas... Hoje mesmo, também antes de vir para cá, eu vi um paciente que nós operamos há 10 dias atrás. Sim. Ele tinha exposição do osso do pé, Gente. Exposição óssea completamente, chama-se desse osso, o metatarso, que chama aqui abaixo do dedo, todo o metatarso exposto. Há 10 dias atrás eu fiz um procedimento nele. Hoje eu ouvi pela manhã, toda a área óssea estava coberta por tecido, não pele, Sim. Toda a área coberta por tecido de granulação que a gente chama, que é um tecido de recuperação. O início da recuperação se dá por esse meio. O osso não foi feito para ficar exposto, claro. Nem tampouco o tendão. Então, osso exposto, tendão exposto, há uma tendência à perda de evolução negativa daquela ferida. E aí, então, o paciente já percebe, já ficou com outra cara, né? O paciente... E ele mais alegre, até a glicemia melhora. Melhora. E uma outra coisa que é importante também, Edmilson, nós observamos isso não só na literatura, mas na prática diária, nós observamos que esses pacientes que têm dor, porque nem todos são neuropatas, mas os pacientes que têm dor, eles melhoram a dor, porque as células mesenquimais, elas têm a capacidade de se comunicar com o tecido, reduzir a inflamação, então eles têm uma capacidade comprovada de analgesia nesses pacientes que muitas vezes eles tomam opioides, que é derivado da morfina, os pacientes que não têm diabetes. E associado a isso, a qualidade da pele, a elasticidade é muito próxima da do normal, não é aquele tecido rígido que se forma. Interessante. A qualidade da cicatrização, que a gente usa essa palavra para se tornar mais fácil, inteligível, se entender de maneira mais fácil, mas a regeneração, que seria a palavra correta, ela é com a pele quase que padrão de uma pele normal. Você viveu uma época da medicina nessa área que você atua, que não tinha esse procedimento. Não tinha. E hoje tem esse procedimento. Você percebe, depois dessa tua experiência, que se você volta no tempo, o Marco Teixeira de 20 anos atrás e o Marco Teixeira atual, quer dizer, se fosse 20 anos atrás,
ia perder essa perna. Iria sim. Só para poder... Isso é muito evidente. Muito evidente, isso é muito evidente. Eu preciso aqui ressaltar a importância dos que foram os precursores. Por exemplo, o Dr. Paulo Ock, que é um professor da UF, ele fez cultivo celular, mas ele se deparou com entraves burocráticos na aplicabilidade clínica. Então, eu não posso desmerecer todos que nos antecederam. Inclusive, ele é um cientista, eu estou citando um dos nomes. Então, não é que ela não existia, mas a aplicabilidade clínica era diferente do que ia ser permitido agora com as técnicas, bom dita, de mínima manipulação. E deve ter ouvido muita crítica. Muitas críticas. De outro lado de louco, maluco. Exatamente. Mas nós publicamos um artigo na nossa revista, a Revista da Sociedade, em que os 10 primeiros casos que nós fizemos utilizando a fração estromal vascular, que é o tecido adiposo da fração estromal vascular, que é célula mesenquimal dele. Os 10 primeiros casos que nós tratamos foram casos quais tinham indicação de amputação. Opa! Amputação. Nós temos um grupo, o grupo se reúne e nós discutimos todos os casos. A discussão não é o Marco Teixeira que define, o grupo decide em conjunto. Nós tínhamos feito tudo, ou seja, não tenho mais nada para fazer para esse paciente a não ser amputação. E aí nós submetemos então esses pacientes a essa técnica. Exatamente, nenhum deles foi submetido a amputação maior. Nenhum desses pacientes. Ou seja, você citou 10 casos. E quando, isso na fase inicial, e quando eu percebi que a dimensão podia ser muito maior e a nível nacional nós expandimos essas tecnologias, essas técnicas que se utilizam, cultivo não, mas eu digo no momento, aspirar e devolver o indivíduo naquele ato operatório que é permitido. Eu falei, a gente precisa divulgar isso, eu não posso manter isso reservado para o nosso grupo. E dá uma angústia, né? Porque, de novo, isso não interessa para algumas pessoas. Desculpa, não interessa para alguns grupos econômicos. Onde eu não estou nem aí para você, para o teu bem-estar, estou aí para o meu lucro da minha empresa. Claro. E isso me dá muita tristeza. E eu acho assim, a gente tem que trabalhar em cima disso, de conscientizar e parabenizar você de público essa tua iniciativa, porque você está dando prejuízo para a indústria farmacêutica, eu fico uma pontinha de felicidade, porque atrás disso está a promoção de alegria e a não perda de um membro, que, pelo amor de Deus, é algo, né, mutilante. Que acaba com a autoestima desse paciente. A autoestima do paciente, qualidade de vida dele, a sobrevida desse paciente, que muitas vezes vão ficar restritos, a família toda envolvida com aquele ente querido em que ficou limitado muitas vezes. Pacientes de mais idade têm dificuldade de utilizar uma prótese, né? Então, tudo isso vai impactar muito na vida e também nas feridas que não cicatrizam, na economia do país. Claro. Porque esses pacientes eles vão reinternar. E quando reinternam, muitas vezes com infecções severas que vão levar a hospitalização prolongada, antibiótico terapia de amplo espectro, muitas vezes UTI, hemodiálise, que aumenta muito o custo. Né? Resistência bacteriana, depois lá na frente. Estudo recente também, publicado em 2023, demonstra que o paciente, em média, quando submetido ao tratamento de uma úlcera a nível hospitalar, comparado a uma amputação maior, ele eleva em 1000% o custo. 1000%. Mas por que isso? Não é só o fato de amputar. É lógico que ele percorre um trajeto até a amputação. Ou seja, ele interna com infecção, ele vai fazer uma arteriografia, que é um cateterismo da circulação. Muitas vezes ele vai para a UTI, vai tomar antibiótico, aí faz uma cirurgia num dedo, depois faz no outro, faz no pé, faz na perna. Então, eleva em torno de 1000% o custo da internação de uma úlcera a uma amputação maior. Então, além, obviamente, da qualidade de vida do paciente, dos seus familiares, que é fundamental, o custo também se eleva proporcional à cirurgia de amputação maior. E você acha que teria que ser uma política de governo esse tipo de ação? Porque, assim, o brasileiro tem 17 milhões de diabéticos no Brasil, né? E pessoas que, às vezes, têm recursos e não têm informação. Eu tive recentemente com um conhecido meu que tem uma situação financeira excelente. Ele disse, porque eu não sou frouxo, eu estou em diabetes, mas eu ando no chão quente sem chinelo porque eu não sinto nada. As pessoas ficam dizendo, cara, você está com neuropatia periférica, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar. Não. E eu falei para ele que ele tinha que se cuidar, o irmão dele já tinha morrido novo, e ele perde um dedo nessa brincadeira depois, fez uma ferida que não viu,
diabético, ele já teve meio gordinho também, não conseguiu ver a ponta do pé, e teve lá o problema de amputação. Quase morreu, chegou a infartar por conta do processo inflamatório dessa ferida. Sim, não tenho dúvidas. Inclusive, um caso recente foi operar em Goiânia. Um paciente com neuropatia diabética pisou no chão e perdeu a região plantar dos 2 pés, toda a região plantar por conta da neuropatia. Mas não resta dúvida que a política de governo ela é fundamental para que a saúde melhore em todos os âmbitos, não só do ponto de vista de circulação, do ponto de vista vascular. A nossa sociedade tem feito campanhas continuadas de conscientização, de cuidados preventivos com o pé diabético, disseminação de conhecimento. Isso é fundamental, essa interação do meio político com a sociedade brasileira. E aí, apelar para você que está me vendo agora, curte aí o vídeo, compartilhe, porque assim, é uma informação relevante que às vezes as pessoas não sabem. Mesmo na medicina é algo de uma aquisição de conhecimento relativamente recente. Né? Ele ainda é um médico jovem, com quase 3 décadas de formado, e que todo esse conhecimento que ele está trazendo aqui para esse podcast foi um conhecimento adquirido nos últimos 10 anos. Sim. Na tua formação universitária você não teve essas dicas, essas orientações. Né? Então você tem hoje isso como... É algo no serviço privado, primeiro, o plano de saúde cobre, segundo, é algo muito caro? Então, depende das operadoras e da técnica que você vai se utilizar. Muitas operadoras já enxergaram que é bom para ela, né? Que é bom para ela, porque ela está pensando no custo efetivo total. O que esse paciente vai me traduzir em despesa lá no final? E algumas autorizam, sim. O que a gente precisa também agora são o quê? Juntar os estudos, fazer estudos multicêntricos, robustos, para que a gente possa ter um grande embasamento para que as operadoras se desvendem, muitas delas que fingem não ver os resultados muito promissores. Eu sempre tenho um pouco de receio, como pesquisador que sou, dessa questão também dos estudos robustos. Eu concordo com você, mas às vezes eu vejo que algumas pessoas se valem desse argumento para dizer que esses 10 casos que vocês relataram, uma casuística pequena, mas, meu amigo, 100% de não amputação para um grupo que iria, pelo que você falou, já tinha falhado todos os tratamentos, seria amputar. Seria amputar. Então, meu amigo, eu prefiro essa falta de evidência científica, entre aspas, porque tem evidência, do que ter a certeza da amputação. Percebo. Né? Eu prefiro ser um empiricamente vivo e inteiro e com meus pés do que um cientificamente morto ou amputado, porque eu fui me valer dessa medicina que, às vezes, mãos e pés atados que ele submete a gente. Eu acho que ele tem que... Você já tem 3 décadas de formado, começar a se libertar disso e começar a criticar, né? Tipo assim, 10 casos são 10 casos, meu amigo, não são, né? E 10 casos de sucesso. 10 casos de sucesso. Sabe as palavras, doutor Edmilson? Não, porque assim, não é com você não, às vezes me irrita, né? A pessoa fala, gente, se fosse você está doido para estar nesses 10, né? Certamente. Obviamente não espero estar incluído, até porque eu faço atividade física regular, também, que eu ouvi ainda há pouco, daqui a um pouco eu vou à academia, eu também faço parte desse time. Você controlo minha dieta, faço atividade física, então isso é fundamental para o controle metabólico, né? Nós fomos feitos para fazer atividade física. É verdade. E uma questão também do lipedema hoje, que é um outro assunto interessante, em que muitos pacientes chegam obesas, sedentárias, que têm um componente de lipedema, mas elas não modificam os seus hábitos diários. Vamos marcar um podcast só para falar sobre isso. Porque andou na moda aí, falando muito. Isso. A gente está encerrando esse bloco, né? Tem alguma coisa que você queira falar nesse bloco ainda, das amputações? Não, é isso. Acho que, na verdade, nós precisamos conscientizar a população sobre a necessidade de se fazer uma prevenção, olhar os pés, manter a glicemia controlada, atividade física, mas se, por acaso, advir algum ferimento com difícil cicatrização, é uma opção. A população precisa saber, a divulgação entre o meu médico é fundamental, que nós podemos fazer algo além do que vimos fazendo. Quando você fala de difícil cicatrização, o que você considera difícil cicatrização? Eu estou com essa ferida tem 3 dias. Não é 3 dias não, né? Não é 3 dias, exatamente. Um dos pacientes, porque existem as classificações das feridas agudas e crônicas. A gente não pode classificar que só a crônica é que pode ser tratada com a medicina regenerativa. Por quê?
Porque o paciente, por exemplo, que chegou com um quadro agudo de obstrução arterial, ou seja, falta de sangue na perna. Ele chegou agudo, você faz uma cirurgia de amputação e você percebe e revasculariza, claro, desobstrui a artéria. Mas você observa no primeiro dia... Você falou que faz cirurgia de amputação? Não, cirurgia de revascularização. E algumas vezes... Para evitar a amputação. Para evitar a amputação. E aí, muitas vezes, ele chegou já com tecido necrosado, um dedo, por exemplo. Você fez a cirurgia no dedo. Aí você começa a perceber, o segundo dedo está começando a evoluir, com 3, 5 dias. Aí depois você vai esperar quanto tempo mais de braços cruzados. Temos evidência esperando. Essa que é a questão, como disse anteriormente, né? Então a gente precisa ter expertise e tratar as feridas crônicas, mas também as agudas que evoluem mal e o que a gente estipulou um período de pelo menos 15 dias de avaliação. Eu estou aqui, obviamente, com o Marco Teixeira, que é um cirurgião, né? De mão cheia, cirurgião vascular e angiologista. E a conversa vai ser o lado bom da gordura. E será que tem o lado bom da gordura? Você vai assistir, vai adorar esse vídeo. Eu já aprendi aqui um monte de coisa. Já peço de antemão que você siga as redes sociais do Dr. Marco Teixeira, siga as nossas redes sociais também do Correio da Manhã e que dê o seu like e divulgue esse vídeo. Né? O seu amigo lá que tem sobrepeso diz assim, ó, o lado bom da gordura tem. Você vai ver aqui agora. Vamos lá, Marco. Obrigado aí por mais esse bate-papo com você. Essa continuidade em relação ao nosso podcast maior. Mas aí, que história é essa do lado bom da gordura? Eu que agradeço aí, é uma grande satisfação poder estar aqui. Então, o lado bom da gordura, na verdade, falando ainda sobre regeneração tecidual, sobre transplante de células-tronco, né? Uma das fontes, como eu disse lá no início, é o tecido adiposo. Mas por que o tecido adiposo? O tecido adiposo ele tem algumas vantagens. Que ele tem facilidade de acesso, ou seja, está abaixo da pele. A gordura está ali, né? A gordura está ali. A gente pode retirar aquela gordura que efetivamente não vai lhe causar nenhum dano. Mal comparando, por exemplo, também tem células tronco mesenquimais no fígado. Mas ninguém vai mexer no fígado para poder fazer. Estou mal comparando. É mais fácil pegar. É fácil você colher, está sobre a pele. A regeneração no tecido, onde foi subtraída ali, ela é constante. O índice de lesão é muito pequeno e ela é rica em células tronco mesenquimais, tecido adiposo. Então, o lado bom da gordura é que é uma grande capacidade de regeneração de tecido com aquelas células que a gente subtrai. Mas quando eu retiro, eu subtraio o tecido adiposo, eu quero aquela célula de gordura? Não, o que eu uso é o que está em meio à célula, como se fosse uma gelatina de frutas. Eu tenho uma gelatina de frutas. Quando a gelatina é a gordura? A fruta literalmente seria o adipócito, a célula da gordura. O que eu quero é o que está envolvendo ela. Ah, tá. Porque ali eu tenho as células tronco, elas ficam ao redor. Tem os pericítios, que são células que ficam em volta dos vasos que irrigam o adipócito. Sim. E uma das técnicas que a gente utiliza, então, essa gordura boa, e que não é o tecido adiposo do paciente obeso, só para a gente poder deixar claro. Senão eu falo assim, então eu quero ter muita gordura porque eu tenho muita célula de regeneração. Não é assim. O tecido adiposo do paciente obeso é um tecido adiposo inflamado. Né? Ela pode ser utilizada? Pode. Porém, não se tem a resposta do tecido adiposo tão boa quanto o paciente. E aí qualquer tecido, qualquer gordura desse paciente com obesidade mórbida acaba sendo inflamada como um todo. Tem nenhum local que... Como um todo, exatamente, como um todo. Você fala aquela gordurinha localizada no flanco de uma mulher, ou naquela barriguinha pequenininha do homem. Ok, não tem problema. Você tem uma gordura mediana, mas aquele obeso mórbido, quanto maior o percentual de gordura, maior a quantidade de células pró-inflamatórias. Uma delas são responsáveis pela defesa. Existem grandes células de defesa, que são os macrófagos, né? Inflamatórios. Então, uma delas, tem várias outras. O tecido adiposo aumentado também, ele faz com que esse paciente altere seu metabolismo da glicose. Né? Então, ele influencia diretamente no controle da glicemia, dentre outros fatores. Aí nesse paciente com obesidade mórbida, se você tiver que fazer essa cicatrização, você não vai usar a gordura? Posso usar a gordura, posso usar, mas eu tenho que ter um controle melhor desse paciente, pelo menos aí, em torno de 15 a 20 dias, mantendo as taxas muito próximas do normal, posso ser utilizado. Mas aqui eu não posso e não devo comparar um paciente que tem um peso próximo do ideal. Não precisa ser o atleta. Não é isso que eu estou falando, né? E quais são as indicações, então, de você utilizar essa gordura? Em que situações eu posso indicar? Porque, assim, já sei que eu posso usar, mas em que situação?
Então, nesses pacientes, como eu disse lá no início, que têm lesões de difícil cicatrização, o que eu faço? Cicatrização Uma de das ferida. técnicas, existem algumas, uma das técnicas é a utilização do laser, um laser específico, um comprimento. Os lasers têm comprimentos de ondas diferentes, né? Intensidade, enfim. Um comprimento de onda específico, que é o 1210, que ele tem afinidade pelo tecido adiposo. Então, o que eu faço? Eu uso esse laser no tecido adiposo, estimulo aquela célula ao nível do metabolismo, funcionamento da célula. A célula fica mais ativa, mais funcionante. Com isso, eu também, além de estimular essas células, eu promovo a soltura das células, porque eu preciso, nessa técnica que chama-se One Step, retirar aquelas células mesenquimais através do processo de centrifugação. Então, quando eu promovo a estimulação pelo laser, eu solto mais facilmente essas células sem lesá-las, com a lesão mínima, centrifugo, separa o joio do separo e eu pego o depósito, o fundo daquelas células mesenquimais ricas, e injeto nas lesões. Então, e aí essa célula mesenquimal ela acaba assumindo a função daquela célula que ela está do ladinho, né? Perfeito. Então todo mundo fala sobre canhés, né? Exatamente. As células mesenquimais, elas têm não só a capacidade de se transformar no tecido nativo através de biosinalização. O que eu estou falando aqui é a linhagem delas. Eu não posso, por exemplo, tirar o tecido adiposo para tentar regenerar o neurônio, o cérebro. Ele é proscrito, isso não pode ser feito. É só o que nós estamos lidando aqui, são a parte periférica. Ok. E além dessa capacidade dela se transformar, mais que isso, as células mesenquimais, elas têm a capacidade de biosinalização. O que é isso? É a comunicação entre uma e outra. Ela chega para a célula que está parada, em repouso, o paciente acorda aí, vamos trabalhar, vamos multiplicar, vamos crescer, faz com que aquela célula prolifere. Então ela tem essas duas capacidades. Mas mais do que o processo de se transformar na célula do tecido nativo, onde é que foi injetada ou aplicada, ela tem a capacidade de sinalizar para ela, acorda, vamos trabalhar, vamos funcionar. E nessas lesões, além de nós subtrairmos, retirarmos esse conteúdo e injetar nas lesões, nós cobrimos as lesões, as feridas, com o próprio tecido adiposo. Por quê? Porque é um processo já de biosinalização também. Você pega, então, separa as células mesenquimais e injeta. Exato. E aí a outra parte desse centrifugado, você pega essa gordura e bota por cima. Exatamente isso. Forra como se fosse como se fosse um tabuleiro. Exatamente, perfeito. Então, e aí depois cobre como isso? Isso a gente usa umas malhas antiaderentes, como se fossem umas gases com a trama bem fininha para a gordura não vazar. Claro. Eu posso usar gaze embebida por algum hidratante, mas normalmente ela vaza. Posso usar, se eu não tiver, eu posso. Mas eu uso essas malhas antiaderentes como se fossem umas telinhas sobre a gordura e coloco ali, e com isso eu mantenho os curativos até aquela gordura sendo absorvida. Então você mantém essa tela e vai fazer o curativo por cima dessa tela. Por cima da tela. E quanto tempo depois que você fez esse procedimento que você começa, que legal, o resultado? Então, você vai fotografando, vai registrando isso. Não sei se conhece, mas existem uns curativos hoje, um tipo de cobertura em que a gente, na verdade, um mecanismo de sucção constante, chama VAC, pressão negativa. Eu aspiro todo aquele conteúdo, as secreções, e eu deixo num depósito. Eu posso deixar até 10 dias fechado. Mas se eu não tenho, não é impeditivo. Se eu não tiver esse curativo de pressão negativa, eu posso usar o curativo habitual. Aí eu vou a cada 3 dias olhar a lesão, vejo se ao redor está tudo bem, mas é notório principalmente quando a gordura foi absorvida. Em geral, 15 dias, ela já foi quase que completamente ou completamente absorvida e a gente olha aquele tecido todo vermelho, granulado, que chama. Bem irrigado, é um tecido bem irrigado. E a irrigação é fundamental, porque se eu não tenho irrigação, eu não consigo fazer um tecido novo. Eu preciso de vasos sanguíneos. Ozonioterapia, se aplica isso? Aplica não? também. Aplica também. Como coadjuvante dessa técnica? Coadjuvante, ozonioterapia, a pressão negativa é um coadjuvante, a hiperbárica, a câmara hiperbárica também. Isso também é interessante. Então são fatores que se somam. É óbvio que dependendo da minha disponibilidade. Né? Isso tudo é dependendo da disponibilidade.
Mas então a técnica se resume em utilizar o laser no tecido adiposo, aspirar aquele tecido adiposo com cuidado, diferente daquela lipoaspiração do cirurgião plástico, Sim. que ele faz movimentos muito rápidos, de idas e vindas, que às vezes vai tirar meio litro, 800, 1 litro de gordura do paciente. Não é isso, a gente quer transplante celular. Então é feito de forma comedida, lenta, para não destruir a célula, porque eu preciso da célula íntegra, normal, preservada. Vou centrifugar, pego aquele conteúdo do depósito lá no fundo e ela fica lá no fundo. Lá a gente tem no Instagram mostrando a imagem dessas células. O Instagram é mesmo? DR Marco Teixeira. Tá, vai aparecer aqui embaixo. Ok. Com isso eu injeto na lesão e o tecido adiposo que sobrou, o restante, sobre a lesão. Excelente processo de cura dessas lesões. Isso são técnicas que você utiliza para minimizar o risco de amputação. Exatamente, nas feridas difíceis, minimizando a amputação, cobrindo as áreas ósseas que não foram feitas para estar expostas, bem como os tendões. Por exemplo, recentemente nós operamos no Mato Grosso, um paciente de Cuiabá. Ele é um paciente jovem em que tomou um tiro de 12, a 12 caiu, ele é fazendeiro, ele tinha na fazenda dele registrada a arma, caiu, fratura de tíbia e fíbula com uma lesão com exposição óssea e tinha tendine associada. Já vinha tratando, fazendo curativos, sem grande melhora. Nós fizemos 2 meses epitelização completa da lesão sem enxerto de pele, com a preservação do tendão, que é um movimento, principalmente no paciente jovem, né? Então, assim, é muito promissor, tem sido gratificante poder oferecer aos pacientes, como já dito anteriormente, nós não tínhamos esse acesso e hoje, através da mínima manipulação, levar o restauro celular. Você falou que foi uma técnica desenvolvida por um professor da USP, né? Esse, especificamente, foi o Dr. Patrício Centurion. Ele foi um aluno do professor Ivo Pitangui, em que ele idealizou essa técnica e hoje quem realiza os equipamentos, quem fabrica, na verdade, os equipamentos é uma indústria brasileira. Gente, que legal. Genuinamente brasileira, essa técnica One Step é fabricada, tecnologia brasileira, genuinamente. Legal. Você hoje, esse tipo de técnica hoje está disponível basicamente na rede privada ou tem também na rede pública alguma? Alguns hospitais públicos estão tendo acesso, como eu tive em Manaus fazendo, alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro, hospitais federais, já tem a possibilidade. Isso, então, há uma tendência a, digamos, a ampliar esse aspecto de ação dos cirurgiões vasculares nos hospitais públicos. Eu não vejo, repetindo, um outro caminho a não ser utilizar nesses pacientes que tanto são sofridos, como demonstrado nas últimas décadas, ou na última década, um número aumentado de amputações, diminuir o estigma desses pacientes, curar mais rápido, dar alta precoce, diminuir reinternação e efetivamente manter qualidade de vida para esses pacientes que sofrem tanto. São 85 amputações por dia no Brasil. 85 amputações diariamente. Se você fizesse essa intervenção One Step, dessa técnica, desses 85 pacientes, na tua experiência, quantas amputações seriam evitadas? É difícil nós fazermos uma mensuração de maneira fidedigna, né? Porque existem casos muito avançados, mas nós, na casuística inicial, como eu falei, nós publicamos na Revista da Sociedade, os 10 primeiros pacientes nossos, nós estamos chegando a 70 casos, e hoje ainda é a maior casuística do Brasil, a nossa casuística. Outros médicos também utilizam, mas com a divulgação tendencialmente. E nenhum dos 10 pacientes nós submetemos a amputação maior, apesar dos 10 iniciais terem já uma indicação de amputação maior, porque as amputações elas podem variar, desde um dedo, ou um pé, ou a perna, o membro todo. Nenhum submetido a amputação maior. Tem também indicação para trombangite obliterante? Tem também, doença inflamatória, né? Porque você tem um componente inflamatório associado. E tem também alguns casos, nossa casuística está cada dia aumentando, está se proliferando, ou seja, nos pacientes dos quais nós não conseguimos desobstruir. Sempre procurar desobstruir as artérias. Claro. Se eu não consigo, por impossibilidade anatômica, quer dizer, não está tão obstruído que eu não consigo,
Alguns pacientes ainda têm benefício com as células-tronco. Sim. Alguns, não são todos. Sim. Eu não posso fazer como tem um colega dizendo, Edmilson, que ele injetou células-tronco nele e por isso o rosto dele é jovem com 60 anos de idade. Não, isso não existe. Isso não existe. O marketing dele está sendo, inclusive, nas redes sociais. Isso é importante deixar claro que existem critérios estabelecidos para se fazer seriedade e que injetar célula-tronco na veia não traz juventude. Não tem como. Não tem. Mas por incrível que pareça... Você tem na tua veia o tempo todo circulando. Por incrível que pareça, chegou-se a esse ponto, mas o que nós estamos falando é de uma medicina muito séria, comprometida com a saúde do paciente. Legal demais. Assim, eu acho que tem que divulgar mais isso, acho que vocês estão me vendo aqui nesse momento, divulgue isso. Eu tenho muita audiência de médicos. Sim. Eu tomo cuidado de, quando trago, no meu canal do YouTube, quando eu falo alguma coisa, faço uma live, eu com enorme frequência, se eu não tenho como entrar com você, eu ligo para você, pego as tuas dicas e digo, olha, conforme o Marco Teixeira me falou, e eu te dou o crédito, porque são conhecimentos muito amplos e que eu não tenho obrigação nenhuma de saber, mas tenho obrigação de divulgar, porque eu acho que não dá para nós nos calarmos, porque são informações como essa que vão ajudar a minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Eu conto com você para divulgar e se inscrever no meu canal, seguir aqui o nosso colega, o Marco Teixeira, para que a gente possa realmente ter esse conhecimento mais acessível para outras pessoas e salvar vidas, que é o nosso principal papel, não é mesmo? Com certeza. Considerações finais, meu caro Marco Teixeira. Eu queria terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui e deixando um alerta a todos os pacientes que têm lesões de difícil cura, pacientes que têm lesões articulares também. Hoje em dia se tratam muitos pacientes sem cirurgia. Eu fui um paciente tratado por medicina regenerativa, 80% de lesão do supra, o tendão em que eu não conseguia levar o braço. Hoje, eu consigo de maneira plena movimentação, sem dor e faço esporte. Isso. Então, a medicina regenerativa nos pacientes irradiados, as cirurgias reconstrutivas, ou seja, os pacientes que tiram câncer, não só do ponto de vista estético, que também se utiliza, mas nas lesões osteoarticulares, nas mastectomias, nas lesões graves, há uma grande possibilidade. Você que é o paciente, tenha conhecimento, converse com o seu médico, veja a indicação e, quando muito bem indicado, o paciente tem resultado. Quando você falou da retirada de mama, da mastectomia, por causa de um câncer, por exemplo, essa técnica é para... reconstrução da mama. Então, quando se vai reconstruir a mama, o paciente, muitas vezes, como dito, irradiadas, a pele fica aderida, escurecida, fica saudável. E há um processo de expansão daquela pele para reconstrução, com as próteses que sejam, elas vão expandindo, criando um espaço, e na reconstrução utiliza-se o laser para subtrair o tecido adiposo. Aquele tecido adiposo fotoestimulado pelo laser, ele é levado à mama da paciente e um processo de biosinalização permite duas coisas. Primeiro, melhorar a qualidade da pele desse paciente. Segundo, fazer com que a gordura que foi utilizada ela seja minimamente absorvida, porque existe um processo de destruição quando eu colho de forma convencional. Sim. Quando eu uso laser, eu preservo o arcabouço dessas células e ela não sofre a morte, que é a chamada apoptose. Ou seja, elas permanecem íntegras, então ela melhora a qualidade da pele, diminui a dor desse pós-operatório e diminui a absorção também, moldando a mama de maneira mais adequada, próxima à que foi mastectomizada. Gente, eu sou médico, estou aprendendo com o Marco Teixeira, imagina quem não é, né? Então acho que vale a pena divulgar esse vídeo, sim. Conto com vocês. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Edmilson Pigoff, também no Correio da Manhã, e siga as redes sociais dele. A gente vai ficando por aqui. Essa caneca é sua, para quando você beber o seu café, o seu chá, você lembra aqui do Amigovski e do nosso podcast. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.